Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Da última vez que conversamos aqui no podcast, em fevereiro, falamos pouco do livro que ele lançaria ainda esse ano. E agora, 9 meses depois, o livro já foi lançado e de lá pra cá, só louros para esse trabalho fantástico. Por isso que ele está aqui de novo para falar sobre o livro, sobre o que esse lançamento tem feito com o mercado e com a vida dele. O papo de hoje é mais uma vez com o grande Edivaldo Caribé. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao Caribé Cast. Ô, Rodrigo, que bacana, Caribecast. Que honra estar aqui de novo conversando contigo. O Caribecast já virou, mas é o resultado, né, desse trabalho que foi feito. Eu fico muito honrado e feliz de ver tantas pessoas que passaram aí, tanta gente importante para o barbecue brasileiro, para o churrasco, né? Citar o meu livro, falar do livro. Isso é absurdo, é gratificante, né? Muita gente que eu acompanhava no início, que eu era fã e sempre fui fã aí, muito daqueles que foram para mim precursores e muito daqueles que eu me espelhava no barbecue, tá aí falando do livro, isso para mim foi sensacional. Muito obrigado aí pelo carinho aí, chamar o Caribecast, mas é por Imagina. conta disso que eu sei. Eu acompanhei as entrevistas e todo mundo aí falando do livro, né? Fiquei, cada vez que alguém cita e fala do livro, né, fico muito feliz. Tanto positivamente como as críticas que tiveram e que terão ao livro, né? Eu recebo todas com muito carinho. Então, a brincadeira é essa, né? Pra quem não entendeu, às vezes, sempre quando alguém cita o livro ou fala do seu trabalho e tal, eu falo, cara, tá virando Caribecast porque eu vou ficar elogiando o livro toda hora, eu vou ficar enaltecendo o trabalho toda hora, porque é um baita trabalho. Eu acho que a galera tem que conhecer mesmo, a gente só faz o trabalho de divulgar para que chegue a mais pessoas esse trabalho que é tão importante. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais da tua história, pode voltar e ouvir o episódio 47, né, onde a gente conversou em fevereiro, e onde nós citamos que você estava escrevendo o livro que foi lançado esse ano, O Barbecue Brasileiro, do Moquém ao Pit Smoker. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu, né, cara? Caramba, pois é, eu estava tentando aqui, puxando na memória, né? Fevereiro para cá, a vida mudou completamente. Eu falo em relação a minha vida, né? Com relação ao barbecue, a gastronomia, culinária. Novos planos surgiram, foi um sonho realizado, né? Escrever um livro. Era um sonho de infância, né? Eu me formei em Direito, eu já falei lá no podcast anterior. Sou advogado há 20 anos, né? Um dia desse eu me peguei rememorando os sonhos de infância, né? Aquela história, aquela listinha de plantar uma árvore, escrever um livro. E eu sempre falava nesses meus sonhos de criança que eu queria, de algum modo, deixar uma sementinha marcada com meu nome, fazer alguma coisa de relevante, né, pela sociedade onde eu vivo, né? Cara, e me formei em Direito, mas foi a gastronomia, a culinária, que é a minha paixão, que é o meu hobby, que me proporcionou isso. Proporcionou escrever um livro, que é o primeiro livro que eu escrevi, né, e que abriu portas aí e tem me incentivado, inclusive, me motivado a escrever mais, quer dizer, me proporcionou voltar no passado, daquilo que eu pensava em fazer ainda enquanto jovem, que eu adorava a antropologia, a história, né? Eu me vi fazendo isso, lendo, estudando, pesquisando agora mesmo, 20 anos depois de formado em Direito. Foi sensacional. E além do mais, poder deixar plantada essa sementinha com meu nome, né, sobre o barbecue brasileiro, que é um livro que vai ficar aí por muito tempo, né? Então eu consegui deixar plantada uma sementinha e incentivar mais pessoas a fazer o mesmo, porque tanto pela
culinária brasileira, como pelo barbecue, que é uma técnica que está sendo revisitada e fomentada no país aí nos últimos 10 anos, salvo engano, né? 2011, 2014, 15 com maior volume, mas, cara, é uma sensação excepcional de trabalho feito, dever cumprido, e muita coisa vem pela frente aí. Então, abriu muitas portas e novas perspectivas na minha vida. Pô, eu imagino, e com certeza abriu muita coisa. E aí você lançou o livro, e na verdade você trouxe uma revolução no que a gente imaginava que era a origem do barbecue, né? Ainda veio com isso, né? A ideia do livro inicial foi construir uma doutrina em língua portuguesa, né? Construir uma literatura em língua portuguesa sobre técnica mesmo, né? Sobre barbecue, que a gente sempre teve essa dificuldade lá no início, né? Quem, quem começou a fazer barbecue no Brasil, a gente tentava imitar os americanos, e aí buscava literatura, tudo era em língua inglesa, buscava os canais de YouTube, televisão, tudo em língua inglesa, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande. Por conta dessa dificuldade é que veio a perspectiva de criar uma literatura em língua portuguesa e brasileira. Só que eu não queria fazer só isso, né? Eu sempre tive esse apego pela nossa cozinha, pelos nossos ingredientes, pela nossa culinária, né? E aí veio essa perspectiva de fazer um estudo da história do barbecue, produzir receitas com temperos brasileiros, com ingredientes brasileiros, valorizando um pouco da nossa cultura. E aí nessa de estudar, de pesquisar livros de história, antropologia, de história da alimentação, né? Eu me vi em algumas situações algumas perspectivas aí de identificação com aquilo que é da origem do bar, que se fala na barbacoa, da estrutura que foi criada pelos índios, pela etnia Tânios lá no Caribe, né? O contato dessa cultura indígena caribenha com, com, com os africanos, muitos daqueles escravizados nos Estados Unidos, e depois disso, a partir do momento que eles conseguiram se libertar, eles conseguiram ter alguma liberdade de construir e evoluir o barbecue nos Estados Unidos. E aí, em razão dessa perspectiva de uma estrutura semelhante ou idêntica à nossa, eu queria saber de onde veio a origem mesmo, né? E aí, nessas pesquisas de livro, de antropologia, de história da alimentação, eu me vi nessa situação da etnia que deu origem ao povo Tainos, né? Que é o tronco linguístico Arawak, né? Os Arawak, na realidade, eles partiram da Amazônia Central há 6.000 anos antes do presente, né? Que é uma marcação de tempo considerada aí pela arqueologia, geologia, né? Antes do presente é antes de 1950, da Amazônia Central, e chegou até o Caribe. Chegou até o Caribe e lá dominou 90% praticamente das Antilhas, todos aqueles países lá. Então era uma, era uma cultura, uma etnia indígena de língua arawak que passou a produzir, por conta ao longo da evolução da, da história deles lá no Caribe, eles praticavam e usavam a estrutura da barbacoa, do barbecue, né, em língua arawak, que é a mesma estrutura do moquém. Na realidade, nas Américas existia uma quantidade absurda de etnias indígenas, né? No Brasil, só hoje temos aí por volta de quase 200 ainda. Apesar de grande parte dizimada depois do descobrimento, a gente ainda tem 200 praticamente etnias no Brasil. E a etnia Arawak é uma etnia, e tem o Moquém, o nosso Moquém vem de outra etnia, que é Tupi-Guarani, outro tronco linguístico, né? Que é o Mocai. Mas, na realidade, a estrutura é a mesma, e é uma prática adotada por quase todas essas etnias, só eu não tenho esse trabalho feito, esse levantamento feito, mas está no meu radar aí em relação a estudo de evolução, de construção de um novo livro, é abordar essa questão da estrutura do Moquém, da importância dela para as culturas dos povos indígenas aí da Amazônia. Eu tinha um objetivo com o livro que chamasse a atenção da necessidade da gente construir uma identidade nossa no barbecue, né?
o primeiro objetivo do livro é: eu quero fazer um livro de barbecue, mas eu não quero fazer repetição de técnica, fazer repetição de receitas, fazer repetição daquilo que o americano consome hoje nos Estados Unidos enquanto barbecue. Porque o que eles consomem hoje é fruto de uma evolução ao longo dos anos da história e da cultura americana, né? E eu me via na necessidade de construir algo que a gente pudesse se identificar e ser adequado à nossa cultura alimentar, ao hábito alimentar do brasileiro. E aí essa perspectiva de demonstrar que algo, que a técnica base ancestral é o moquém, é a barbacoa, é o barbecue, que é uma estrutura utilizada e técnica utilizada pelos ameríndios, índios das Américas, né? Abrir uma perspectiva de que a gente olhasse com outros olhos, né? Olhasse com outros olhos a nossa cultura, a necessidade de valorização das nossas raízes, das nossas origens, né? E abriu essa perspectiva. Isso foi fundamental aí para eu trabalhar essa questão no livro. Sim. Então, basicamente, barbacoa e moquém são a mesma coisa, mas com nomes diferentes, é isso? É isso, Rodrigo. Na realidade, é o tronco linguístico, né, que distingue aí, né? A barbacoa, que vem do barbecue, de língua tronco linguístico Arawak. E o moquém vem do tupi-guarani, mocaê. Mas a estrutura é idêntica. Na realidade, se chama tanto para estrutura como para técnica, né? E é a mesma coisa. A mesma forma de defumar, o mesmo objetivo primordial de comida, cozinha, de guarda, né, indígena, de conservação de alimentos, né? Eles usavam e continuam usando até hoje, né? Continuam usando até hoje o moquém, a estrutura do moquém, como e falando a grosso modo, não gosto de falar assim, mas falando a grosso modo, só para entender a importância do que é o moquém para o indígena em si, é como se fosse o fogão e a geladeira, do que é o que a gente tem hoje, né? É o fogão para produzir o alimento e o moquém para produzir o alimento e para conservar o alimento. Então é algo primordial aí para a sobrevivência indígena ao longo dos tempos, né? Para uso sustentável da natureza, né? Porque você produz o alimento e consegue conservar o alimento por muito tempo. Não há necessidade de que se estrague nada. O uso dos elementos da natureza, os troncos de árvore caída, para produzir o moquém, para produzir a lenha. É uma prática totalmente sustentável, tanto que desde antes do descobrimento entre aspas, né, desde a era pré-história americana e antes da chegada dos europeus, era uma prática que sempre foi utilizada e continua sendo utilizada até hoje, né, porque os indígenas não usavam o sal como elemento de conservação, né? Isso aí já é da cultura europeia quando veio para cá. Então, o moquém tem essa característica de servir para produzir o alimento do dia, quando se quer consumir logo, ou produzir um alimento para ser guardado por muito tempo, né? Que é a desidratação, a utilização da fumaça para conservação do alimento. Legal. E no fim, então, tudo isso é uma cultura que também é nossa, mas a gente não valorizou e nos Estados Unidos alguém valorizou e difundiu. É por aí? Basicamente, né? É aquilo, né? A cultura indígena em si, né, no Brasil, ela já começou a ser subjugada, desprezada, desvalorizada desde a chegada do europeu, do colonizador, do português, né? Aquilo que era visto pelo português como algo que fugia ao seu cotidiano alimentar, como repugnante, né, como o consumo de formigas, e o próprio moquém, que não era da cultura portuguesa em si, o uso da defumação como elemento de conservação, mas sim a salga, o confit, o uso da gordura, né, para conservar, também foi desprezada, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Cada povo tem sua história, né? E lá nos Estados Unidos teve essa questão cultural de valorizar isso ao longo da história, fruto da relação, mas aí a distinção é mesmo cultural
histórica, né, de como a coisa aconteceu aqui no Brasil e como aconteceu lá, esses contatos da cultura indígena com os negros lá nos Estados Unidos, né, e a continuidade disso ao longo da história americana, né, e a criação de algo que hoje é pro-americano, algo de símbolo cultural, né, com unicidade nacional, todos os estados americanos, óbvio que o Texas com muito mais fervor aí, se cultuam o barbecue lá, né, e aqui no Brasil a gente não tem isso. A gente não tem algo que seja símbolo cultural alimentar com que seja visto de forma única com o Brasil inteiro. Eu poderia até falar do churrasco, talvez hoje, né? Que se pratique, se faz churrasco em qualquer lugar, em qualquer estado, né? Óbvio, com algumas características próprias. Mas a gente tem a oportunidade, é isso que eu abordei no livro, né? De fazer esse resgate, eu nem digo resgate, que a técnica está até hoje aí sendo usada e utilizada pelos índios, mas na realidade é valorizar algo que foi perdido ao longo da história por conta exatamente dessa questão que iniciou com os portugueses lá de desvalorizar e foi e massacrar a cultura, o povo indígena e a cultura foi como um todo, né, massacrada. E depois vieram a valorização da cozinha francesa, e o brasileiro até hoje tem essa questão, né, cultural já ao longo dos anos, ao longo da vida, de desvalorizar o que é da sua cultura, né? Quem não tem, se enche a boca para falar que é filho de italiano, neto de português, bisneto de francês, espanhol, mas que sentiria vergonha ou sente vergonha de falar que a sua bisavó, tetravó, foi índia. E, cara, enquanto a gente não voltar os olhos para trás e valorizar as nossas raízes ancestrais, a gente não vai ter uma cozinha brasileira de fato construída, desenvolvida, porque a cozinha brasileira, de fato, foi aquela construída a partir desse contato daqueles despossuídos que passaram a adentrar pelos sertões brasileiros, né, na questão lá da, 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 da Paulistânia, no sertão nordestino, né, que não tinha posse, tinha que se adentrar no sertão e sair do litoral, e a partir disso reduzir a influência, o gosto europeu e a influência europeia na construção da gastronomia, da culinária brasileira, né? E isso ficou hoje no Brasil limitado a alguns rincões aqui na Amazônia. Então, o que a gente tem hoje de influência do gosto europeu foi muito menor aqui na Amazônia, foi menor também, de algum modo, nos sertões, no sertão nordestino, na própria na própria e aí na Paulistânia, eu digo aí São Paulo, e o Dória trabalha bem isso, essa questão da Paulistânia, né, dos estados que compõem a Paulistânia, tanto a cultura caiçara como a cultura caipira, né, foram construções gastronômicas de culinária distanciadas do gosto, da influência do gosto europeu, né? Assim como o moquém, de algum modo, persistiu aqui na Amazônia e também até no Recôncavo Baiano, lá com um pouco de influência com a cultura negra para a produção da carne de fumeiro, mas que a gente tem a oportunidade hoje de se valer da condição do que temos hoje enquanto churrasco de símbolo cultural, de ser praticado em todos os estados, e o barro que tem evoluído para isso, meio que como se fosse um irmão aí abraçado ao churrasco, mas que existe uma cultura toda por trás, uma história toda por trás que precisa ser conhecida, valorizada e fomentada para que a gente consiga, a partir disso, criar algo e evoluir algo que ficou perdido, né? Como se fosse um recomeço que a gente tem. Com certeza, cara. E aí, no livro, além de história, além do relato desses estudos, também traz algumas receitas, né? Tem algumas receitas típicas do barbecue americano e tem alguns cortes brasileiros, alguma coisa mais brasileira mesmo. Tem alguma coisa que é a herança do Moquém? Exato. Na realidade, eu quis abordar no livro, né? Exatamente isso. Trazer a técnica da evolução que teve nos Estados Unidos em relação à utilização da técnica ancestral, porque o que o americano fez ao longo da história foi
viabilizar um maior controle tanto do fluxo da fumaça, da concentração da fumaça com a temperatura, fazer análise em relação a estudos de química alimentar, né? Toda essa evolução que ocorreu ao longo da história, que no Brasil não existiu, exatamente porque aconteceu o que aconteceu, né? Foi como se fosse um caminho que foi perdido em razão dessa desvalorização da cultura indígena com o uso da defumação enquanto técnica de conservação. Aqui a gente acabou usando técnicas europeias de conservação, né? A salga, o confia aí, que é o porco na lata, a mexira, né? Que aí é de influência europeia mesmo, né? E aí vieram as charqueadas, a produção de charque lá no Ceará, depois para Pelotas, carne de sol, né? Mas em si a fumaça, enquanto elemento de conservação, ela ficou limitada a alguns rincões. E aí a ideia foi abordar e trabalhar essa questão do barbecue em si, enquanto técnica no livro, mas trazer essa fusão da gastronomia, da nossa cultura alimentar. Eu procurei pontuar as características da nossa cozinha brasileira, né? Hoje ainda delimitada ainda de cozinhas por regiões, né? Mas que no futuro espero que a gente consiga delimitar e estabelecer uma cozinha brasileira como um todo, né? Porque o uso dos ingredientes em si, o uso do tucupi, do próprio moquém, o uso da mandioca em si é da cultura indígena, né? Então as etnias indígenas que viveram e continuam vivendo no Brasil, independente da região, a base era mandioca e milho, né? Então, independente aqui no estado, aqui na região amazônica, se consumir e ter o consumo de alguns elementos aí frutos da herança indígena, como a mandioca, como o tucupi, como a maniçoba, muito disso deveria ser visto como cultura alimentar brasileira, né? E aí eu acho que essa perspectiva ainda tende a mudar no futuro, porque é importante que a gente conheça o nosso país, independente da região onde a gente viva, né? Conheça as características do nosso país e passe a consumir os nossos produtos, consumir produtos de pequenos produtores, produtos que a princípio são vistos como exóticos, né? Por conta exatamente do desconhecimento das pessoas. E aí no livro eu tentei abordar tudo isso, trazer tanto a questão da técnica americana, a forma de fazer, os cortes que são utilizados e valorizados nos Estados Unidos, né? Mas trazendo algum toque da nossa cultura alimentar e abordando e agregando também proteínas e produtos que são brasileiros, né? Então tem receita de pirarucu, tem receita do nosso cupim, tem receita, e aí falando do moquém, tem receita de carne de fumeiro, tem receita de farinha de piracuí, que é feita uma farinha de peixe defumada. E aí você dá para utilizar o pit smoker. Na realidade, o pit smoker é um moquém moderno, né? É um moquém moderno porque o objetivo do pit smoker é o mesmo objetivo do moquém. Assar o alimento lentamente em fogo indireto, com a utilização da fumaça como um elemento de sabor e elemento de conservação. A distinção é a questão da estrutura que é feita, né? Então você usa tanto o moquém e pode utilizar o pit smoke, e deve utilizar o pit smoke para fazer alguns preparos que da nossa cozinha eram feitos no moquém. Por isso que eu produzi carne de fumeiro no pit smoke, a receita que está lá produzindo o piracuí, a farinha de piracuí no pit smoke, porque na realidade a técnica é a mesma, né? O que muda é só a característica do equipamento. Claro, claro. E aí, cara, você falou que tá difícil da gente ter uma cozinha brasileira, uma unidade de cozinha brasileira, né? Você acha que existe a possibilidade de ter um barbecue brasileiro? Acho que a gente vai ter uma unidade e estamos caminhando para isso ou não? Até porque você falou, por exemplo, que tem receitas brasileiras, pirarucu. Vai ter gente que vai falar assim, pô, pirarucu não é brasileiro, pirarucu é amazônico. Como se a Amazônia não fosse brasileira. Vai falar, picanha é brasileira, mas pirarucu é regional, alguma coisa assim. É isso que eu falei ainda há pouco, né? Essa questão do regionalismo, né?
Aí tem essa discussão aí de quando foi criada ao longo da história essa cultura do regionalismo, de estabelecer pratos típicos, né? Isso de algum modo empobrece e prejudica, né? Prejudica, pelo menos na minha visão, a culinária brasileira como um todo, né? Essa questão de pratos típicos que a gente limita a prato típico do Pará é o tacacá, é a maniçoba, o prato típico da Bahia é o acarajé, o prato típico de São Paulo é, é, é o cuscuz paulista, é o prato típico. Não existe isso, né? A cozinha brasileira, óbvio que vão ter alguns elementos de distinção da forma que se faz certo prato aqui. Aí a gente percebe isso quando a gente vai analisar as caldeiradas, as muquecas, né? A muqueca baiana e a capixaba são diferentes. Mas a gente tem que, na realidade, entender a nossa história antes, né? Entender o porquê da cozinha ter sido formada dessa forma. E entender de como evoluiu a cozinha brasileira ao longo da história aí, né? Dessa questão, desde a chegada dos portugueses, da desvalorização da cultura indígena, né? Dessa distinção aí de como foi formada a cozinha brasileira ao longo dos anos. E o Dória é um exemplo disso, e fica aí a dica para as pessoas começarem a tentar e procurar entender um pouco, lendo o livro, as obras do Dória, né? Essa questão de como foi construída a cozinha da Paulistânia, que engloba aí São Paulo, parte do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, que foi exatamente a saída do litoral dessas pessoas que não tinham posse, que não tinham direito à propriedade, que nem conseguiriam comprar nada, tiveram que desbravar e adentrar aí os sertões, né? E aí eu falo também lá do outro lado, do Nordeste, e como essas pessoas tiveram que construir uma cozinha a partir do local onde estavam, a partir da necessidade de distanciando da forma de fazer comida europeia, buscando essa integração e a utilização de técnicas mais ancestrais indígenas, com o que se tinha no local, né? Então eu acho que parte disso, né? Porque fica aquela coisa das pessoas enxergarem a cozinha amazônica, a cozinha nordestina, isso eu falo do eixo sul-sudeste, né? Como cozinha exótica, quando na realidade é a cozinha brasileira, né? A cozinha brasileira que foi construída aí. Porque, tirando isso, o resto é cozinha europeia, né? É Claro, repetição do que se fazia na Europa, né? Então é isso sim. que a gente tem que olhar e enxergar, ó, quais são os insumos que a gente tem hoje, que são insumos produzidos pela nossa terra aqui. Quais são a forma de fazer que foi construção aí ao longo da história da cozinha brasileira por conta dessas características que conseguiram fugir do gosto europeu de comer, né? Do gosto europeu de fazer, de produzir a cozinha, né? E quando a gente passar a enxergar isso, a gente vai perceber que, na realidade, o que de fato é cozinha brasileira é aquilo que a gente enxerga como exótico. Total. E é legal de falar que o Dória que você citou não é o governador de São Paulo, né? É o Carlos Alberto Dória, pra galera procurar as obras dele, porque às vezes vai falar, putz, o Dória, não sei o quê. Mas e aí, e o barbecue brasileiro? Você acha que rola? Dá pra ter uma unidade? Ou a gente ainda vai ter regionalismos dentro desse nicho? Na realidade, eu acho que é importante, e o livro tem sido importante para isso, né? Essa questão de identificar qual é a base ancestral disso, né? E a partir da base ancestral disso, usar essa técnica como apenas uma técnica culinária, como um instrumento ali para você fazer aquilo que é do seu dia a dia, daquilo que esteja mais adequado ao teu paladar. Óbvio que tem espaço para se produzir American Barbecue no Brasil, né? Assim como se tem outras cozinhas aqui, né? A gente não pode ficar de olhos vendados para o resto do mundo e não querer consumir o barbecue, porque não é o American Barbecue americano, né? E o Brasil sempre recebeu todas as outras culturas, mas a questão é que eu entendo aqui que de fato tem um espaço para a gente trabalhar essa questão da construção de uma identidade
nacional, e isso já está ocorrendo, né? Não só na utilização das proteínas, né? Eu estou usando o cupim, estou fazendo Brazilian Barbecue. Não é bem assim, né? A gente tem que primeiro entender o gosto alimentar daquelas pessoas que a gente está, da sociedade onde a gente está inserido, do local onde a gente está inserido, para utilizar a técnica enquanto técnica de coacção, né? Você não precisa carregar um cupim com o mesmo dry rub utilizado e perfil de sabor utilizado pelo americano. Você nem precisa usar dry rub se você entender que o sabor só da defumação e do sal já, já lhe permite trazer uma memória gustativa de algo que você comia no passado, na fazenda, da comida pendurada no fogo a lenha lá da tua avó. A carne de porco, da mesma forma, né? Você não precisa encharcar de molho barbecue. Eu não estou criticando o uso do molho, dos molhos de churrasco pelos americanos. São gostosos, eu gosto de todos. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa, na realidade, trabalhar a técnica em si, é, fazendo essa leitura do que seja da tua cultura alimentar, da tua região, da forma que você comia no passado, e não necessariamente ter que repetir a receita americana, ter que utilizar dry rub, ter que utilizar molho. Então a proteína, ela defumada, ela tem um sabor muito agradável, né? Então não necessariamente você precisa carregar todo aquele perfil de sabor que é da cultura americana, né? Que foram habituados a comer daquela forma. Da mesma forma, você também não precisa comer as mesmas proteínas que os americanos comem, né? Então, aqui a gente tem muita coisa legal para ser consumida. A utilização dos peixes, dos mariscos, né? Isso tem ocorrido muito, né? Na defumação de peixe, marisco. Dá para defumar qualquer tipo de carne, defumar sobremesa, defumar acompanhamentos, né? E isso traz a memória gustativa de todos aí, aqueles que tiveram contato com a vida na fazenda, a vida no campo, né? Tem muita gente, inclusive resgatando esses sabores, algo que é da cozinha das suas avós, para o barbecue, né? O Dimano é um cara que faz isso, né? Então, quem come a comida do Dimano, ele tá trazendo um elemento da fumaça ali, né? Do uso da fumaça para os seus preparos. E você pode fazer isso também, né? Então a gente tem um espaço gigantesco para trabalhar, né? A gente tem uma cultura belíssima, cultura brasileira, cultura alimentar, que precisa ser valorizada, que precisa ser compreendida, né? Estudada, né? E a partir disso, a gente tem aí um oceano gigante para trabalhar e para construir. E eu entendo que a gente está construindo já uma identidade própria no barbecue. E a competição que vai ter ano que vem aqui já vai mostrar um pouco disso para os que vierem de fora. Eu acredito que a gente vai ter muito americano aqui, muito estrangeiro aqui provando algo que se distancia um pouco da forma que eles consomem o barbecue lá nos Estados Unidos, porque apesar do barbecue no Brasil, de algum modo, é uma cena aí de 2014 para frente, né? A gente já está conseguir construir essa característica por conta da necessidade de adequação mesmo, perfil de sabor, né? Claro. E, cara, e o que aconteceu com você e com o livro desde o lançamento? O que vem acontecendo nesse tempo? Então, né, o livro tem, a princípio muita gente falava, pô, tiveram pessoas aí que abraçaram o livro, o Bruno Salomão foi um dos caras que me deu uma força absurda aí na divulgação do livro, ficou empolgadíssimo com o livro, né? Eu não tinha grandes pretensões, não. Quando eu lancei o livro, eu queria, na realidade, fazer um trabalho, procurei fazer um trabalho bem feito e eu queria deixar o livro aí como um auxílio, né? Só que as pessoas receberam tão bem, né, o livro, receberam tão bem essa perspectiva de ter a construção de algo brasileiro e principalmente trazendo esse elemento aí da técnica ancestral indígena da Amazônia, né? E isso foi um chamariz para que a gente voltasse os olhos para nossa casa, né? E verificasse a necessidade de valorização mesmo, né? Valorização da nossa cultura alimentar.
E eu acabei até por conta do livro também, né, passando a transitar. Eu sempre transitei no meio do churrasco, né, nos festivais, nos cursos, né, e eu aí por conta do livro eu acabei transitando no meio da gastronomia, né, fui participar de uma feira internacional de gastronomia na Amazônia por conta do livro. Participei agora recentemente lá do Mesa São Paulo, né, que foi um convite assim inusitado para mim, não fazia a menor ideia que poderia estar lá no Mesa Tendências falando do tema, falando do livro, fazendo barbecue, fazendo moquém no Memorial da América Latina, apresentando receita de pirarucu defumado, fazendo carne de fumeiro lá no Mesa ao Vivo. Então, abriu uma perspectiva aí que eu espero poder estar auxiliando e ajudando para a construção mesmo de algo que eu entenda que tem toda a perspectiva de existir, que é o barbecue brasileiro com a sua personalidade própria, né? Sim, mas nesse evento do Mesa São Paulo, que foi sensacional, é um dos maiores eventos, dos mais importantes de gastronomia, né, da América Latina, você não estava sozinho, né? Como é que tem sido essa parceria com a galera da tribo YY? Então, né, surgiu aqui a perspectiva que eu queria, na realidade, e é algo projeto agora para o ano que vem também, né, fazer expedições, né, porque eu quero entender melhor a cultura indígena, quero entender melhor a cultura indígena para que eu não seja só aquele cara taxado que estou levantando uma bandeira para e aí deixar de lado e não entender e não procurar entender e compreender melhor como está inserida hoje a, a, a cultura indígena no nosso país, né? Os hábitos alimentares. Ano que vem, então, eu tenho algumas expedições já agendadas aí. Os Waiwai foi um presente que eu recebi de um amigo aqui, né, aqui no Pará, de ter o contato com o Paulinho, que é o líder da etnia indígena lá eles ficam situados no, para quem não sabe, aqui no município de Oriximiná, que é depois de Santarém, é bem distante aqui de Belém, né? O estado do Pará é um estado gigantesco. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo e a partir disso trocar ideia com ele, explicar sobre a ideia do livro. Ele gostou da questão de estar sendo valorizada a cultura indígena. Eles produzem, fazem continuam utilizando o moquém no dia a dia indígena, né? Eles produzem a pimenta lá defumada, uai-uai, que eu tive contato. E aí a ideia foi, de algum modo não estar só trabalhando e vinculando no livro e fazendo conhecer a cultura indígena de algum modo, né, por meio do moquém, mas tentar ajudá-los de alguma forma, não só na difusão da cultura deles, mas na perspectiva deles conseguirem ser inseridos melhor na sociedade e se enxergar, e é importante que o brasileiro faça isso, né? Enxergar um índio como um elemento social, como um cidadão brasileiro, como qualquer outro, né? Que não precisa ser visto como um exótico, na realidade ele precisa ser valorizado por conta da riqueza que se tem na cultura indígena, né, e da forma que eles foram massacrados desde a chegada dos europeus aqui, né? E, e ele enxergou muito bem esse meu objetivo, essas minhas intenções, e a gente, a partir disso, criou um laço de amizade, né? Eu consegui trazê-los para o curso aqui em Belém. É, Ele, no curso, apresentou a forma que, junto com a Simone, lá eles produzem a pimenta, venderam artesanato, produziram moquém no curso, fizeram peixe moqueado da forma que eles fazem, né? É importante que a gente tenha acesso e conheça o dia a dia, para que o dia a dia deles, né? E é isso que eu vou fazer ano que vem, para entender melhor toda a riqueza de conhecimento que se tem, né? Que a dificuldade que eu tive no desenvolvimento do livro foi exatamente esse, né? A gente não tem, com exceção do trabalho
que é feito, o trabalho brilhante que é feito pelos antropólogos, né, pelos historiadores, né, em relação a tentar resgatar algo daquilo que foi perdido, né, porque a América em si, desde a chegada dos portugueses, ela tinha uma população quase que semelhante à Europa, né? E por conta desse objetivo de civilizar os índios, né? Na realidade, os povos indígenas que existiam aqui eram muito mais até, muito deles muito mais civilizados até que os europeus, né? E aí a cultura maia, asteca, inca está aí para isso, né? E aí a história tem demonstrado com escavações, com estudos geológicos, né, que na Amazônia existiam diversas tribos e aldeias, e comunidades altamente complexas fazendo domesticação de plantas, né, de culturas, de frutas, então eram sociedades complexas, eram civilizadas, né? E no início o objetivo do europeu foi exatamente esse, né? A argumentar que eles precisavam ser civilizados e a partir disso começar um massacre para conquistar o território, né? E abre essa perspectiva do ano que vem eu começar a fazer algumas expedições e os Waiwai eles vão me receber ano que vem lá. Devo fazer expedições também pelo Amazonas e já tenho a ideia de desenvolver um outro livro aí tratando da questão do moquê em si, mas sob a perspectiva da, 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 da cultura alimentar indígena. Boa. E uma coisa que eu acho que é muito legal da gente falar é que muita gente te apoiou nesse projeto, né? Inclusive a Kings Barbecue, que também é patrocinadora aqui do podcast. Mas na verdade o que eu acho legal é esse desejo e essa vocação da Kings de valorizar e incentivar o mercado e apoiando sempre iniciativas como a sua, que trazem conhecimento e crescimento para todo mundo, né, cara? É isso, sim, isso foi fundamental, né? Eu tinha um objetivo traçado e é caro, né, produzir um livro no Brasil, né? E eu tive esses parceiros aí, a Kings foi um deles, né? A Kings me apoiou na produção do livro aí, além da Kings tivemos outros parceiros também que estiveram comigo nessa empreitada e a Kings é uma parceiraça aí com relação a auxiliar e ajudar o mercado, né, o desenvolvimento do mercado, porque desenvolvendo o mercado, o resultado é para todos, né? O resultado é para todos, não só para Kings, mas para quem vive hoje em dia. Já tem muita gente vivendo de barbecue no Brasil, né? Muita gente com seu comércio, muita gente vendendo barbecue, né? E é importante que o mercado cresça como um todo, né? Para que todos possam, de algum modo, se beneficiar disso e ter um crescimento econômico, pessoal, profissional. E a King está aí para fomentar. Pô, com certeza. E aí você falou de futuro, você falou de um novo livro, você falou de expedições. Essas expedições vão ser, sei lá, a galera pode participar ou vai ser um trabalho seu de pesquisa assim? E o livro, o que dá para esperar? Não, os projetos de expedições aí são direcionados, né? É mais complexo a questão do contato, né? Não pode ser tanta gente, tem uma questão de necessidade de respeito, né? A cultura para que não haja qualquer tipo de descaracterização da cultura, né? Então mais, essa perspectiva aí está aberta para qualquer um, né? Temos hoje no Brasil diversas instituições aí que tentam trabalhar e trabalhar essa questão do contato com os indígenas, né? Eu tenho alguns projetos aí para visitar algumas etnias aqui no Pará, no Amazonas, mas são projetos assim fechados para poucas pessoas, por conta da necessidade de estabelecer como parte do projeto da construção de um novo livro, né? Que é que é algo que já está planejado e deve ocorrer ao longo dos próximos 2 anos aí, porque produzir, além do estudo, além da pesquisa em literatura escrita, né, eu quero ter a perspectiva do contato de ter essa pesquisa em campo, em loco, né, para entender melhor
entender melhor para que eu possa passar uma verdade cada vez mais próxima da realidade, né? Legal. Eu não ia fazer pergunta lenha na fogueira, mas você citou um negócio que eu fiquei curioso. Você falou que existiram e existirão críticas ao seu trabalho e ao livro. O que que falam, o que que criticam teu livro? O que que aconteceu nesse momento? Na realidade, foram críticas pontuais, né? Foram críticas pontuais com relação à participação, ao apoio da Kings no livro, com relação à utilização de receitas e aquilo que tu falaste anteriormente, né? Receitas com produtos aí amazônicos, como se a Amazônia não fosse brasileira, e ainda mais tratando de uma proteína que é o pirarucu, que apesar de ser nativo da Amazônia, hoje ele já está presente em todos os estados brasileiros. O pirarucu é produzido em cativeiro em São Paulo, no sul, no sudeste, centro-oeste, né? E é uma proteína que o brasileiro precisa conhecer melhor por conta do sabor, por conta da característica, né, da grande produção de carne sem espinha, né? E outros tantos peixes brasileiros, né? O que eu coloquei lá enquanto receita, e é importante que as pessoas enxerguem, quando eu cito e trato uma receita de preparo defumado de um pirarucu, de uma pirapitinga, de um tambaqui, de um filhote, você pode usar peixes da sua região, pode usar peixes de água salgada. Por quê? Porque os peixes têm características semelhantes em relação à quebra do colágeno, né? Isso eu abordo lá. Então, você tem que saber trabalhar a proteína. Então, independente de ser um peixe de água doce, de água salgada, as características são muito semelhantes, né? A quebra do colágeno vai ocorrer aí com 64, 65, em quase todos os peixes, praticamente todos os peixes, né? Com alguns frutos do mar e alguns moluscos, mariscos também, tendo essa semelhança de característica em relação à cocção, seja, sejam de frutos do mar, sejam de características de rio, né? Então, é importante que a gente conheça, trabalhe essas proteínas, independente de quais proteínas são, porque elas têm características semelhantes, né? Então você vai poder fazer a mesma receita lá do filhote que eu estou fazendo, você pode usar lá uma tainha da mesma forma, né? A quebra do colágeno vai ser semelhante, então dá para fazer. Dá para trabalhar a proteína, só óbvio conhecendo a proteína. Tem peixes com mais gordura, tem outros com menos gordura, né? Uma riqueza absurda no Brasil aí para ser explorada, né? De peixes, de frutos do mar, de raças de porco, né? Essa perspectiva é excepcional, né? A gente tem tido aí de um tempo para cá, até mesmo por conta do churrasco, uma melhora na qualidade da proteína que a gente consome, né? A gente tem disponível no mercado muita coisa boa, né? E aí eu falo não só de gado bovino, mas de suínos mesmo, né? A gente está tendo uma perspectiva por conta do trabalho aí de alguns pequenos produtores, né? De consumir carne de porco de melhor qualidade, né? Eu sou apaixonado por porco. Sim, com certeza, cara. Não, muito legal. Caribé, deixa eu te perguntar. Quem quiser te encontrar pelas redes sociais e encontrar o livro, principalmente para comprar, quem ainda não tem, por onde procura, como que faz? Eu tô no Instagram, né? É o meu contato mais direto com o público. Tô lá no meu perfil CaribeBQ. O livro está sendo vendido lá, tem um link para comprar lá pelo PagSeguro, está disponível na minha bio, lá no meu perfil no Instagram. Também já está na Amazon, né? Quem pesquisar pelo nome do livro vai achar lá no Amazon a venda, né? Graças a Deus a venda foi muito boa, né? O livro foi lançado em julho e eu tenho vendido apenas no meu Instagram, com o perfil que eu tenho colocado lá, em alguns cursos que eu participo, né? Dos 1.000 livros que eu já produzi em julho, eu já foi vendido praticamente 780 livros, né? Então eu já estou trabalhando, inclusive, uma nova tiragem que está sendo produzida, e aí nessa nova tiragem a ideia é também que entre nas grandes distribuidoras, livrarias aí brasileiras, né? Isso é sensacional. Eu não tinha a menor perspectiva de quantos livros seriam vendidos, de como seria a venda, de como seria a procura, né? E fiquei muito feliz e emocionado aí com
com o resultado que deu e com tanta gente boa, tanta gente importante no meio falando do livro, não só do churrasco, mas da gastronomia, né? A perspectiva de abordar e trabalhar o livro lá na revista, no Mesa São Paulo, da Prazeres da Mesa, conhecer tantos chefes lá famosos, e também muitos já tinham tido contato com o livro, e isso para mim é absurdamente gratificante. Tipo o Alex Atala postando seu livro, por exemplo. Pois é, algo inimaginável, né? Postando o livro, mandando mensagem, dizendo que o trabalho foi excepcional, que dando os parabéns pelo livro, essa perspectiva de contato com o Jimmy Ogo da mesma forma, outros tantos chefes aí falando do livro, né? Eu fico muito feliz e emocionado com isso. O Bruno Salomão, o Bueno, todo mundo aí, o Lee, o Tossi, a galera toda abraçou o livro e parabenizou o trabalho que foi feito. E na realidade, a importância dele também está nessa questão de ser um elemento de difundir a técnica no Brasil, né? É por conta porque eu quis fazer um livro bem didático para que todo mundo tivesse acesso, pudesse, a partir do livro, usar o livro como ajuda mesmo no dia a dia ali da produção. Eu acho que, de algum modo, ele vai ajudar mesmo sendo apenas uma sementinha aí, a ajudar no crescimento aí do barbecue no Brasil. Com certeza vai, cara. Vou deixar aqui também pra galera seguir a gente no @efogopod, no meu, que é o @rodrigopeters_. E além, mais do que pegar a capa desse podcast, pegar o link e enviar pros amigos, é falar pra galera também comprar o livro do Caribé, que, cara, esse livro eu já cansei de falar aqui, não sei em quantos episódios, é imperdível, é histórico, é necessário. E, Caribé, a gente, cara, só tem a agradecer por esse seu trabalho, por toda a pesquisa que você fez, pelo livro que realmente está maravilhoso e de verdade só posso agradecer e minimamente ajudar a divulgar, porque existe o barbecue brasileiro antes do teu livro e depois do seu livro, sem sombra de dúvida. Só eu que tenho a agradecer aí a todo o apoio que vocês deram para o livro aí, né? Você foi uma das pessoas aí que lá atrás, isso mesmo, o livro nem tinha sido lançado, abri um canal de me tornar um pouco mais conhecido no meio, né? Abrir a perspectiva das pessoas esperarem algo que estava sendo produzido, né? E tudo que você faz aí no teu canal, né? Não só por mim aí, mas pelo barbecue, pelo churrasco brasileiro, né? Trazendo tanta gente com conteúdo interessante, importante que seja difundido, né? Porque o teu podcast funciona também da mesma forma como difusor de conteúdo, né? De bom conteúdo de churrasco e de barbecue, né? E trazer pessoas aí que tenham muito a colaborar com isso, com a construção aí de algo importante, com debate sobre conteúdo de qualidade. Isso tu tens feito aí com muita perspicácia, e excelência. Agradeço e parabenizo aí pelo teu excelente trabalho. Pô, obrigado, cara. Eu fico feliz também, mas como eu te falei esses dias, quando eu vi os stories do Mesa São Paulo, eu não canso de parabenizar e de exaltar teu trabalho, porque, enfim, cara, agora é colher o fruto do trabalho mesmo, porque tá muito legal e é extremamente importante e necessário. Queria, cara, te agradecer mais uma vez por tudo e por ter topado a gente bater esse papo mais uma vez, falar um pouco mais sobre o livro. Agradecer a Kings Barbecue e o Carvão IP pela parceria de sempre e a vocês que nos ouvem aqui toda semana. Na próxima semana tem mais. Obrigadão, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, um forte abraço aí para ti e vida longa é fogo. Valeu.